aqui, então, nós obtivemos a equação de Bernoulli a partir da integração das equações de Euler ao longo de uma linha de corrente. Ou, em outras palavras, a partir da equação da quantidade de movimento. Mas o mesmo processo também é possível obter a partir da equação da energia, ou da primeira lei da termodinâmica, considerando um escoamento em regime permanente na ausência de forças de cisalhamento ou forças de atrito, como a gente tinha considerado anteriormente. Então, da primeira lei da termodinâmica, nós temos que a variação do calor menos os meus termos de trabalho vão ser iguais à derivada no tempo da integral da minha energia ao longo do meu volume e da minha energia mais o meu P vezes o meu nu, aí aqui não é V, é nu para a gente lembrar, vezes ρ, vezes V, vezes a minha superfície dA, tá? Então essa daqui foi uma equação que a gente trabalhou na unidade 4. Se vocês voltarem lá, vocês vão lembrar dessa equação. E agora, então, nós vamos fazer as seguintes restrições. Nós vamos considerar como que a gente não tem atrito aqui, como a gente está desprezando qualquer força de atrito, todos os nossos termos aqui de trabalho, eles vão ser iguais a zero. E a gente tinha aqui que a nossa energia, ela era igual a nossa energia interna, mais a nossa energia cinética, a nossa energia dividida por unidade de massa, né? Então, a energia interna, energia cinética e energia potencial. Então, nesse Ezinho está contido 3 formas de energia. E se a gente observar aqui, a gente já começa a ver alguns termos familiares aqui aos termos que a gente tinha na nossa equação de Bernoulli. Outra coisa que nós podemos rejeitar aqui é nossa variação no tempo do nosso escoamento ou da nossa energia. Então, tudo aqui for dt vai ser igual a zero, porque a gente está trabalhando com um regime permanente. E se a gente considerar um escoamento uniforme em todas as seções, a gente vai ter da nossa equação de conservação de massa lá, que a gente vai ter o nosso V1 vezes o A1, vai ser igual ao meu V2A2, que vai ser igual ao meu V3A3, tá? Então, se a gente fizer essa consideração, a gente vai ter um escoamento com propriedades uniformes em cada uma dessas seções do meu escoamento. Que não está diretamente explícito nessa equação aqui de conservação de energia, mas vai estar explícito ali na equação da continuidade. E então, vamos abrir esse termo aqui desse lado da expressão. Aqui, se a gente fizer essa integral aqui, a gente tem que a nossa equação da continuidade, certo? Desse lado aqui da expressão. E aqui a gente tem esse E, que vai ter propriedades constantes ao longo desse escoamento. Então, nós vamos reescrever ele aqui com essas propriedades constantes. Nós vamos ter a nossa energia interna, o 1, mais o meu P vezes o meu V1, mais o meu V ao quadrado, aí aqui sim a velocidade, 1 ao quadrado divididos por 2, mais o meu G, Z1. E aí vai estar multiplicado, então, por tudo que vai estar entrando nessa superfície. Então, negativo aqui, porque vai estar entrando aqui em 1. Aí a gente vai ter, então, aqui na nossa equação de conservação de massa, a gente vai ter o meu ρ1, V1, A1. Tá? Então, como as propriedades são uniformes em cada uma dessas seções, a gente pode fazer isso. Mas, então, aqui, o que vai estar saindo, então, dessa expressão. E aí, as propriedades que vão estar saindo vai ser, então, a minha energia interna, o meu P vezes o meu Nu2, o meu P2 vezes o meu Nu2, o meu V ao quadrado sobre 2 e o meu G em Z2, vezes aqui o meu fluxo de massa que está saindo, menos
o meu Q, pontinho, vai ser igual a zero, tá? Então, passando o Q para esse lado da expressão aqui, vai ser igual a zero. E aqui só escrevendo, então, aquela expressão que a gente tinha falado ali, que a nossa equação da continuidade para um escoamento incompressível, então a gente vai ter que essas propriedades vão se manter constantes ao longo do escoamento. Então, se essas propriedades se mantêm constantes ao longo do meu escoamento, eu posso escrever que meu ρ1 v1 a1 vai ser igual ao meu ρ2 v2 a2. E aí, então, eu posso dizer que o meu ρ1 v1 a1 vai ser igual ao meu ρ2 v2 a2, ou o meu m aqui, o meu mzinho que a gente tinha chamado, o meu m pontinho, meu fluxo de massa, através dessa superfície, eles vão ser iguais dos dois lados. Então, tudo que entra vai ser proporcional a tudo aquilo que está saindo. Tá? Então, eu vou substituir aqui esse meu mzinho aqui, nessa expressão aqui, vou substituir tudo que estava aqui. Isso aqui vai virar, então, quem? Vai virar o meu m pontinho. Isso aqui vai virar menos o meu m pontinho. Certo? E aí, quem que vai ser o meu calor? Minha variação de calor vai ser, então, o meu d dt do meu calor, que eu posso escrever como o meu d de Q sobre m, aqui dividi por m, multipliquei por m, tá? Não estou modificando nada essa expressão, apenas deixei em função de m aqui, porque quem que é o meu m dt? Isso aqui é justamente o meu m pontinho, tá? Então, agora, se eu substituir, então, esse meu Q por dq sobre o meu dm, vezes o meu m pontinho, aqui também eu tinha m pontinho, aqui eu tinha menos m pontinho, e aí, então, eu vou poder simplificar essa expressão. E agora eu tenho m aqui, e essa expressão aqui, então, eu posso cortar ela, tá? Então, eu posso cortar esse m aqui, ou dividir os dois lados aqui por m, e aí esse m vai subir. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente tirei aqui essa parte de energia interna e juntei ela aqui com o meu Q, tá? Então, se eu juntar ela com o meu Q, eu vou ficar com o 2 menos o 1, tá? Aqui tinha um sinal negativo, o 2 menos o meu 1, tá? Menos o meu dq sobre o meu dm. E agora, se eu olhar essa expressão aqui, tá? Eu já vou observar uma certa similaridade com a expressão que a gente estava calculando. Agora, então, eu vou simplesmente passar aqui esse termo aqui para esse lado da expressão e esse termo aqui para esse lado da expressão. E aí eu vou ficar com P1V1 mais o meu V1 ao quadrado sobre 2 mais o meu GZ1 vai ser igual ao meu P2, aqui no 2, desculpa, não é V, é nu, tá? Lembrando que aqui eu vou ter que o meu nu vai ser igual a 1 sobre ρ. Aí aqui 1, meu nu 1, tá? Lembrando essa expressãozinha aqui, a gente viu ela já anteriormente. E aí, então, se vocês olharem, isso aqui nada mais, nada menos é do que a nossa equação de Bernoulli. Essa aqui é a nossa equação de Bernoulli, mas tem um termo aqui, um termo que está sobrando, tá? E aí, então, para que a gente obtenha a nossa equação de Bernoulli, nesse caso, para um escoamento, então, incompressível, eu vou ter aqui, que eu tinha falado para vocês, eu vou ter que o meu nu 1 vai ser igual ao meu nu 2, ele não vai mudar ao longo do meu escoamento, que vai ser igual a 1 sobre ρ. Então, eu vou reescrever essa expressão aqui usando 1 sobre ρ.
E aí aqui eu consigo observar mais claramente ainda a minha equação de Bernoulli, tá? Equação de B. E aí ainda tenho esse termo aqui que está um termo meio estranho ali, que está atrapalhando essa minha equação de Bernoulli. E aí aqui então, simplesmente reescrevendo aquela expressão, eu vou ter a minha equação de Bernoulli aqui, e aqui essa minha equação vai ser verdadeira se o meu U2 menos o 1 menos a minha variação de calor em relação à minha variação de massa for igual a zero. Tá? Então, se eu fizer essa expressão aqui igual a zero, eu obtenho a minha equação de Bernoulli. Mas a gente ainda não sabe o que é esse termo aqui. Então, eu vou dizer que essa é uma nova restrição para que eu obtenha a minha equação de Bernoulli, interpretada como uma equação de energia. E aí, então, se esse meu termo for igual a zero, essa minha equação aqui fica exatamente igual àquela que a gente deduziu a partir da segunda lei de Newton para fluxos permanentes invistos incompressíveis ao longo de uma linha de corrente. Só que agora, em vez de ter essas restrições aqui, a gente tem novas restrições. A gente vai ter que, como ela não vai ter atrito, a gente não vai ter nosso trabalho no sistema, ela não pode realizar trabalho no sistema, ou seja, ela não pode estar movendo uma hélice, por exemplo. Ela não vai ter trabalho devido ao cisalhamento e nem outras fontes de trabalho. Isso foi uma condição quando a gente desconsiderou o atrito. Ela também foi aplicada, ela também vai ser válida só para regimes permanentes. Lembra que a gente desconsiderou aquele termo de dt do meu volume, então eu não posso ter variação das minhas propriedades ao longo desse meu volume, eu preciso estar em um regime permanente. Essas propriedades elas têm que ser uniformes em cada uma das seções, então elas têm que ser conservadas, essas propriedades, ao longo dessas seções. E o meu fluxo tem que ser incompressível. Dessa forma, eu tenho que o meu nu1 vai ser igual ao meu nu2, que vai ser igual a 1 sobre ρ. E esse termo aqui, que a gente não sabe o que ele é ainda, ele tem que ser igual a zero. Então, antes a gente tinha 5 restrições na nossa equação de Bernoulli, agora nós temos 7. Mas a gente deduziu ela a partir da equação de conservação de energia, para vocês verem como a equação de Bernoulli ela é flexível, né? A gente tem vários caminhos para chegar até ela. E aí, dependendo das condições que a gente está trabalhando, cada um desses caminhos pode ser mais úteis do que os outros. E aí, se a gente olhar com mais atenção essa equação aqui, o que ela fala aqui? O que é o meu U2 e o meu U1? É a minha variação de energia interna e de calor. E o que poderia estar gerando calor dentro desse meu sistema? O que poderia estar gerando calor, claro que não pode ser uma fonte externa de calor, mas internamente o que estaria gerando variação de energia dentro desse meu sistema seria justamente a perda de energia por atrito. Como a equação de Bernoulli, a dedução dela é para fluxos invícidos, ou seja, para fluxo escoamento sem atrito, logo é um tanto quanto esperado que esses termos aqui da equação sejam iguais a zero. Então, na verdade, a gente está impondo uma restrição nova que não é nova, porque quando a gente deduziu a equação de Bernoulli a partir da segunda lei de Newton, a gente já tinha considerado para um escoamento invícido, ou seja, um escoamento sem atrito, e aqui a gente continua, então, considerando um escoamento sem atrito.